Olá pessoal, nós somos Maria Heloísa e Tayla, estudantes do terceiro semestre do curso de Psicologia da instituição UniLaSalle Lucas. E este vídeo é um dos recursos indicados pela professora Maiara, que ministra o componente curricular de Psicologia Organizacional e do Trabalho, pelo qual nós vamos obter uma nota parcial para o segundo bimestre dessa mesma disciplina. Nós vamos falar com vocês sobre clima e cultura organizacional, parte do conteúdo que já foi trabalhado em sala nesse semestre. Neste primeiro momento, é interessante a gente observar o que esses dois fatores, a cultura organizacional e o clima organizacional, têm em comum. Então, são dois fatores distintos, mas ambos influenciam no funcionamento e no desempenho de uma organização ou de uma empresa. Então, agora vamos às individualidades, né? O clima pode ser definido como uma atmosfera, de fato, assim, os aspectos psicológicos e emocionais percebidos no ambiente de trabalho, né? Como que o colaborador se sente neste local. Essa é a ideia do clima. Um exemplo de clima organizacional que pode afetar diretamente de maneira psicológica e emocional um colaborador é a ausência de oportunidade ou de reconhecimento. Já a cultura está relacionada ao funcionamento da empresa, os princípios, valores, a missão e a visão que por ela foram adotados. Um exemplo de como a cultura está presente na rotina da empresa seria a cultura reacionária, que representa a falta de flexibilidade para acompanhar as transformações naturais que ocorrem dentro do ambiente corporativo. Uma fala bastante interessante que eu e a Tayla localizamos é de Marras, 2000, onde diz que o clima é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processos de comunicação, valorização profissional e identificação com a própria empresa. Agora vejamos quais fatores podem interferir no clima organizacional. A equidade, que é basicamente dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Como identificar se isso acontece? Os funcionários estão sendo remunerados de forma justa? Existem questões de gênero? São perguntas que podem ser feitas para que a gente perceba a presença ou a ausência da equidade dentro de uma organização ou de uma empresa. Um segundo fator a ser analisado seria a realização, aquela sensação de satisfação que é comumente nomeada quando se diz respeito ao sucesso alcançado em uma atividade exercida, né? Então, perceber se existe a oportunidade de crescimento pessoal dentro da empresa, se existe a possibilidade de aumento salarial ou se são só os reajustes, são fatores e questionamentos que nos ajudam a identificar o quesito da realização na empresa. Um terceiro fator seria o companheirismo, que é o comportamento que afeta o modo amistoso, cordial, bondoso e leal de convívio entre duas ou mais pessoas. Para tanto, é necessário perceber o quê? Como são e como se dão as relações entre os colaboradores. Há cooperação na realização das tarefas ou é um ambiente que propicia a competição? Né? Esse é um fator bastante importante, principalmente para a construção e evolução da empresa com o passar do tempo. Quando a gente observa o companheirismo entre os colaboradores e a relação de companheirismo entre colaborador, gestão, isso vai ficando mais claro a cada vez. Um quarto fator que tem bastante destaque seria a liderança, né? Espera que seja a capacidade de alinhar todos os membros do time e guiá-los na mesma direção, para que possam alcançar os objetivos da organização, da empresa. É preciso perceber o que em relação a isso? Qual o estilo de liderança foi adotado por esta empresa? Os gestores são considerados acessíveis? Como ocorre a comunicação entre os líderes e os seus subordinados? Além disso, é importantíssimo observar como ocorre a comunicação dentro desse local. Qual é a fonte? A mensagem está sendo
clara e objetiva, quem, como e a quem está sendo transmitido, como o comunicado está sendo interpretado, né? A gente sabe que a comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Mas como isso se dá, né? As pequenas partes que envolvem a comunicação precisam ser compreendidas e precisam ser efetivas, ainda mais dentro de uma organização que vai ter suas responsabilidades, né? Tanto de cunho fiscal, social, enfim. É preciso observar como se dá a comunicação para uma melhor compreensão. Então, é um fator que pode interferir diretamente no clima organizacional da empresa. E através desta perspectiva, o que pode fazer o psicólogo organizacional e do trabalho? Bom, o profissional, por meio de observação, pesquisa, com questionários, diagnóstico, entrevistas individuais ou em grupo, e os indicadores de desempenho, pode buscar avaliar como o clima organizacional e como a cultura estão agindo na tomada de decisão, na comunicação e no estilo de liderança que foram escolhidos para esta empresa. O material pensado para esse trabalho foi esse. Esperamos ter auxiliado de alguma maneira, que esse conteúdo possa surgir feito onde os profissionais de recursos humanos, em especial da psicologia, passarem. Segue as nossas referências e até mais!